falar aqui da demissão do Marquinhos, né? Demitido pelo Ceará. Acabou de ser demitido, né? Aí, menos de 10 minutos. Eu não entendo por que ele foi da coletiva, então. O Ceará divulgou agora que ele foi demitido, saiu junto o auxiliar Edson Borges. E assim, a coletiva é muito do que o Léo falou, né? As escolhas vinham sendo ruins em campo, o trabalho vinha sendo ruim, e a coletiva completamente fora da realidade, né? Não deu tempo, mas eu ia perguntar para Léo se era o fim da linha para Marquinhos ou estava próximo disso, mas Léo acabou comentando também que acreditava que já estava chegando ao fim essa passagem, acabou que chegou hoje, né? Depois da derrota do Clássico, tá aí a tuitada do Ceará. Não tem muito o que fazer, né, Lucas? Assim, já tava. Acho que a cereja do bolo ali, negativamente, foi a coletiva e um trabalho ruim, a eliminação, a derrota do clássico. Fala o que ele falou hoje, não tem mais como voltar, né? Eram 2 eliminações, né? Foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, né? Já pesa, eliminado da forma que foi contra o São Paulo. São Paulo que jogou muito mal, cara. São Paulo pediu para ser eliminado na Sul-Americana e o Ceará não teve força para isso. E cair nos pênaltis, que acho que pela sequência, né, de ter tido contra o CRB, contra o Iguatu, pesa ainda mais. E a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o Dorival. O trabalho do Dorival, eu acho que ele faz um trabalho muito bom de recuperação no Flamengo, mas eu acho que o trabalho do Dorival no Ceará é um pouco superestimado. Né? O Dorival perdeu, acho, se não me engano, a campanha dele no Brasil eram 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né? Em 10 jogos no Brasileiro. Então, ele não tinha ele ainda era um time muito irregular nas mãos do Dorival Júnior. A questão é que o time deixou de ser regular para ser um time regularmente cada vez pior nas mãos do Marquinhos. E eu gosto do Marquinhos. Eu olhei na época quando ele chegou e falei, cara, o Marquinhos, se ele conseguir encaixar um bom trabalho, é técnico para colocar, por exemplo, o Ceará no pré-Libertadores, talvez. Mas não encaixou, né? Às vezes é muito do encaixe, às vezes, por exemplo, é que nem aquela menina que o cara sempre quis ficar na vida dele e passou 5 anos desenhando, no dia que chegou, finalmente conseguiu, beijo não encaixou. Também acontece. É a mesma coisa que essa situação, não encaixou. Isso não faz do Marquinhos um técnico ruim, isso não faz o elenco do Ceará um elenco ruim, mas não encaixou. Hoje, novamente, não encaixou. Acho que o roteiro estava escrito, né? Eliminação na quarta, derrota para o rival no domingo, uma semana para o treinamento. Acho que até o Ceará esperou um pouco para demitir o Marquinhos, porque com 15 dias atrás dava para ver que o trabalho não era bom. E às vezes eu acho que esse é o grande problema, né? O Ceará demora demais para trocar. Demorou com o Henderson Moreira, demorou com o Guto, demorou com muita gente. Uma coisa é, por exemplo, o Vojvoda, que tinha muita carta e a gente teve paciência porque o Vojvoda já tinha mostrado muita coisa. Outra é o Marquinhos, um treinador que não tem história com o Ceará, que não tem história de recuperar um trabalho que começa ruim, faz uma recuperação do trabalho ruim dele, não tem essa história no futebol, né? E nem no próprio Ceará. Então, o Ceará espera o tempo que já não tem. Quem é que está no mercado para assumir o Ceará hoje? Quando a gente falava de demitir o Vojvoda, Cláudio, a gente olhava assim para o mercado. O Doida não vai cair, principalmente. A gente falava que não ia cair, porque não tem ninguém no mercado. Por exemplo, quem estava no mercado literalmente está empregado há 1 hora, que é o Guto Ferreira, que podia talvez ali ser uma válvula de escape, né? Então, o Guto Ferreira foi pro coxa. Talvez o Gustavo Mourinho, que eu gosto bastante, acho uma demissão injusta pelo lado do Curitiba, porque o principal jogador foi para a Holanda. É um menino da base. Tu não tem um grande elenco nas tuas mãos no Curitiba. É normal que o Curitiba está disputando o que está disputando. É normal. Acho que foi uma demissão até um pouco injusta do Gustavo Mourinho. Né? Talvez fosse ele esse técnico para o Ceará, mas o Mourinho, por exemplo, eu não vejo, e eu acho que ele seria uma boa contratação, mas eu não sei se faz parte do perfil do presidente do Ceará. Tanto que quando chegou, por exemplo, o Dorival no Ceará, o Robson de Castro falou que a gente consegue encontrar boas soluções dentro do próprio Brasil, meio que desdenhando de trazer técnicos de fora. Na verdade, não sei se foi com o Dorival ou com o Thiago Nunes, mas ele falou isso, né? Conseguimos trazer bons técnicos dentro do próprio Brasil.
Então parece que talvez ele não vá buscar o Mourinho, né? Mesmo ele tendo experiência no Coxa, ele vai buscar uma solução caseira, mas quem é essa solução caseira? Né? Quem vai ser esse técnico? Vai tirar alguém da Série B? Vai desaposentar o Luxemburgo, que não pode mais ser senador lá por Tocantins? Quem vai ser essa solução? Hoje o mercado, que já era escasso, está ainda mais escasso. Vai repatriar o Thiago Nunes? Então o Ceará ele perde o tempo dessa demissão, talvez por algumas horas, Cláudio. O mercado está muito difícil. O do treinador do Corinthians poderia ser uma opção, né? Guto Ferreira acabou de ficar empregado. Assim, todos os times estão tendo problemas, né? Na Série A e na Série B, o mercado tá bem difícil. Não consigo, pelo menos agora na minha cabeça, não tem um nome em mente assim que poderia chegar para esse momento do Ceará, né? E a disposição. Valentim? Nossa, eu acho o Valentim muito fraco. Muito fraco, meu Deus do céu. É um treinador com muita grife e pouco trabalho. Campeão da Sul-Americana com um jogo. Fez um trabalho horrível no CSA. O Valentim é péssimo. O Valentim. Cara, se o Valentim fosse feio, que ele é bonito. Vou colocar aqui, o cara é bonito. Se o Valentim fosse feio, ele estava treinando segunda divisão alagoana. Estava treinando o Dimensão Saúde na segunda divisão alagoana. Porque ele é bonito, né? Então, eu não vejo assim um treinador. Por exemplo, pessoal, eu vi que o Francisco está falando do Sérgio Soares. O Sérgio Soares está num projeto no interior de São Paulo estava num projeto na interessante. Portuguesa, né? Na Portuguesa ele e tal. Não sei se ainda tá, mas acho que deve estar na Portuguesa ainda. Subiu para a primeira divisão paulista, tá jogando a Copa Paulista para ano que vem jogou a Série D, não deu certo. O Sérgio Soares, que é uma opção requentada, né? Já treinou o Ceará algumas vezes. Parece que não. Uma coisa que eu não gostava muito do Fortaleza, até o Fortaleza ir atrás do Voivoda, né? O Fortaleza ele teve ali numa sequência, em 2014 o Fortaleza tem o Chamusca. Aí o Chamusca ele é demitido e chega, por exemplo, o Nedo Xavier. Demitido não, ele sai, né? Ele Atlético Goianiense, chega o Nedo Xavier, que já tinha treinado o time em 2012, por exemplo. Aí sai o Nedo Xavier demitido, volta o Chamusca, que tinha acabado de sair no começo do ano. Sai o Chamusca, quem? Vamos trazer o Flávio Araújo, que já terminou o time em outras 2 oportunidades, e já era conhecido do interior, requentado. Saiu, aí veio um cara diferente, Marquinhos Santos. Marquinhos saiu, veio um cara diferente, Emerson Maria também. Marquinhos decidiu sair, veio o Emerson Maria, uma coisa nova. Mas aí, demitido o Emerson Maria, quem chega? Marquinhos Santos, que tinha abandonado o time antes do mata-mata da Série C, 6 meses antes. Demitido o Marquinhos, quem chega? Paulo Bonavigo, um cara que já tinha treinado o time em 2007, até com certo sucesso, mas vinha embaixo da carreira. Saiu o Bonamigo, aí sim, um fator novo. O Zago e depois outro fator novo, o Rogério Ceni. Mas aí, o Rogério sai para o Cruzeiro, chega quem? Zé Ricardo, um fator novo, mas um cara que não convence muito. Sai o Zé Ricardo, volta o Ceni. Sai o Ceni, vem o Chamusca, que já tinha tido 2 coisas. Sai o Chamusca, entra o Anderson, que já tinha treinado o Ceará 2, 3 oportunidades. E aí vem o Voivoda, ou seja, e o Ceará ele passa pelo mesmo caminho. Ele sai do treinador, ele volta para o outro, sai o Anderson, volta o Anderson, o Thiago Nunes. O Ceará também tem muito essa questão de requentar. Eu acho que é uma mania dos times do Nordeste, né? De requentar os mesmos treinadores várias e várias vezes, né? E quando você, por exemplo, você requenta tanto, que em algum momento você está na Série B ou C e o Mauro Fernandes aparece como treinador do seu time. Né? Todo mundo no Nordeste já passou por isso, do Mauro Fernandes aparecer como treinador do seu time em algum momento, ou algum dos irmãos Fernandes, que nenhum é irmão, né? É a família Fernandes que treina os times do Nordeste, só fica mudando. Roberto, Mauro, Márcio, né? Fica só mudando. Então, eu vejo assim como uma requentação. O Ceará precisa de talvez um fator novo, né? Como o Dorival foi. O Dorival tinha treinado o Fortaleza em 2005, no começo da carreira, vindo do Figueirense. E convenhamos, eu acho o Dorival injustiçado na história do Fortaleza. Que ele treinou um time horroroso. Um time horroroso. O time do Fortaleza que o Dorival tinha em mãos. Era horroroso. Se o Fortaleza jogasse a Série A com aquele time que deram pro Dorival, que o Ribamar Bezerra deu pro Dorival, o Fortaleza tinha sido rebaixado com a campanha da Chapecoense num campeonato de 46 rodadas. Né? Então, eu buscaria um fator novo. Mas eu não vejo o Ceará, por exemplo,
indo atrás disso. Eu vejo o Ceará, por exemplo, tentando tirar o Sérgio Soares da Portuguesa, talvez tentando repatriar um Thiago Nunes que saiu com problemas de vestiário, saiu falando altas besteiras da própria diretoria, da torcida do clube há 2 semanas atrás em podcast, Jogador também, né? de jogador. Então, vai sair da zona de conforto ou vai requentar? Porque o Dorival foi um tiro no escuro na época, né? O Dorival estava 2 anos sem trabalhar. O Dorival foi um tiro no escuro. Deu certo, beleza, massa. Acho que um trabalho um pouco subestimado, mas ali naquele momento estava dando certo, foi um bom trabalho e o Flamengo está adorando isso. Agora, será que o Ceará vai fazer? Quem é o treinador hoje no mercado que ele pode fazer de novo? Vamos ver. Eu não tenho muita confiança no trabalho do Robinson dessa forma. É difícil. O mercado tá ruim, de nomes parados, né? Como Lucas citou aí alguns nomes. E teria que tirar um nome de uma Série B, por exemplo. Aí poderia um nome como Daniel Paulista, que eu acho interessante, já tem experiência em Série A, salvou o Sport, se não me engano, 2 vezes do rebaixamento, quando era interino, enfim, saía, voltava. E tá pedindo a chance, né? Já tá pedindo esse momento há um tempo. E apesar de ser novo, é um cara que tem uma experiência em Série A de contexto de salvar do rebaixamento, né? Então, é um nome, eu acho, bem interessante para o Ceará. Interessante. Exatamente. E só respondendo o Ângelo Rafael, o time de 2005 do Fortaleza ele não era horroroso, o time que jogou o brasileiro. O time que jogou o campeonato estadual, com Igor Júlio, Danilo, Genilson, que era um time completamente diferente do que jogou o brasileiro, porque as contratações do Fortaleza, o Cláudio deve lembrar, as contratações dos times nordestinos até o início da década passada forma um time para o estadual, terminou os campeonatos do Sul-Sudeste, começava a trazer que sobrava dos times pequenos. Era aquilo. Fortaleza, depois do estadual, por exemplo, trouxe o Rinaldo e o Lúcio do Esporte, trouxe, que não jogaram bem no Esporte, trouxe o Hernani, que estava no interior de São Paulo, o Fumagalli, que estava no Santo André. O Fortaleza foi montando o time do brasileiro, né? Mas o time do estadual, que deram nas mãos do Dorival, era horroroso. Horroroso. Então, só para corrigir isso aí. E concordo demais contigo, Cláudio, porque o Daniel é um treinador que já teve seus trabalhos bons, seus trabalhos ruins, e ele salvou, cara, esporte é o esporte, ele não salvou tipo Juventude, que apesar de ser um time tradicional de Série A, não é um time de massa, podemos dizer, né? Então ele está acostumado à pressão, talvez possa ser uma opção interessante. Só apenas curioso que o Daniel é um pouco mais defensivo, né? E o Ceará, apesar de muito tempo atrás ter jogado naquela veia defensiva, com o Guto, que já não funcionava alguns meses quando o Guto saiu, passou a ser um time que trabalhava muito mais a posse de bola e é muito bem feito para trabalhar com a posse de bola. Com o Vina, com o Richard, com o Richardson, com o Guilherme Castilho, hoje com o Eric no banco, o Mendonça. Então hoje é um time que trabalha mais a bola do que há 2 anos atrás. E até agora eu não sei, não sei como o Daniel trabalharia nesse tipo de contexto, já que os times deles são tão reativos, né? Em primazia. Então, ainda assim, acho que seria uma aposta interessante, mas, novamente, um tiro no escuro. Mas, às vezes, a gente acha, por exemplo, Marquinhos, eu acho uma boa aposta o Marquinhos. Mas não deu certo. Não deu certo, né? Nem sempre aquela que não é um tiro no escuro dá certo. O tiro no escuro dá, como foi, por exemplo, o Dorival Júnior. Chegou um superchat aqui com uma pergunta para tu, Luca. Yuri Rocha. Luca, Luxemburgo seria um bom nome? Cara, eu não vou mentir. Eu não queria o Luxemburgo. O Luxemburgo, para mim, ele é um cara, por exemplo, que eu adoraria ter como diretor de futebol, ou gerente de futebol. Tipo o Paulo Autori que estava no Atlético. Adoraria o Luxemburgo nessa função. Porque ele é um cara que entende muito e tem um olho muito bom para jogador. Acho, inclusive, que o trabalho do Luxemburgo no Cruzeiro e no Vasco, os últimos 2 trabalhos dele, quer dizer, o penúltimo trabalho dele no Vasco foi bom. O último já não foi bom. Mas o penúltimo foi bom e o trabalho dele no Cruzeiro foi relativamente bom. Salvou o time do rebaixamento, puxou o menino da base, deu certo. Só acho que o Luxemburgo hoje ele não quer mais ser treinador de futebol. Ele foi pro Cruzeiro, ele foi pro Vasco, porque o Cruzeiro pela história que ele tinha no Cruzeiro, e pelo Vasco porque ele é do Rio e tem toda uma história de amizade com o pessoal que tá lá. Eu não acho que seria o mesmo contexto, né? Acho que seria até um contexto muito parecido com o Sport e o Lucha. Um início muito bom, um fator novo,
mas que no longo prazo, se não me engano, o Sport acabou caindo naquele ano, né? Depois da saída do Lucha, se eu não estou enganado, me corrijam, mas se não caiu, ficou muito perto, porque teve uma queda de rendimento muito grande, né? Acabou desfazendo tudo. Então o Lucha é um cara que eu não sei se ele seria esse bom nome. Se fosse para ser um gerente de futebol, eu acho massa. Não sei se para treinador ser uma coisa interessante. E eu falo isso com uma dor no coração, porque, cara, eu adoro o Vanderlei Luxemburgo. Para mim, é o maior treinador, o melhor, não o maior, né? Mas o melhor treinador brasileiro que eu já vi. Os times do Corinthians no final dos anos 90, o Cruzeiro de 2003, o Santos de 2004, o time do Palmeiras de 96, que foi um dos primeiros que eu vi jogar na minha vida, eu tinha 6, 7 anos, eram coisas maravilhosas de ver. E eu falo aqui até times não tão conhecidos do Lucha, né? Como, por exemplo, o Santos de 97. O Santos de 97, que era um time assim, bem mediano, né? Caico, Robert, Cabeção, o Macedo, já não era um time assim, era um time bem mediano para a época, né? O Santos em vaca magra, em crise. Foi um time que ganhou o Rio São Paulo em cima do Flamengo, do Romário, dentro do Maracanã. Fez um ótimo Campeonato Paulista, ficou em terceiro lugar, ficou atrás do Corinthians, da Excel, que tinha muito dinheiro, e do Palmeiras, que era o Palmeiras, né, no início da era Felipão. Foi sexto lugar no Brasileiro, mas na fase de quadrangular só ficou atrás do Palmeiras, que era o Palmeiras, né? Então era um time muito bem mediano, mas foi um grande trabalho do Luxemburgo. Para quem não conhece, talvez vá procurar os vídeos do Santos de 97, que é o do calção com estrelinhas, né? É o calção de estrelinhas. E eu adoro o Lucha, mas me dá uma dor no coração, porque hoje o Lucha de hoje não é o Lucha de 20 anos atrás. Então acho que ele não teria essa mesma motivação. Acho que talvez até a curto prazo seja bom, mas tem 16 rodadas, eu não sei até onde seria benéfico. Eu não iria atrás, né? Eu não iria atrás do Lucha. E ele ia se candidatar, né, lá no Tocantins, acabou que deu um problema, né, tiraram o nome dele, acho que era, se não me engano era candidato a senador. Senador, lá em Tocantins, né? Tocantins do Tocantinópolis, que é torcedor do Santa Cruz, hoje compartilha conosco, torcedores do Fortaleza noventistas, a raiva pelo Tocantinópolis. Sejam bem-vindos a esse fã-clube do ódio. O Náutico também, né? Foi eliminado esse também, ano, né? na Copa do Brasil. Inclusive, o Luxemburgo estava nesse jogo acompanhando lá na arquibancada Náutico e Tocantinópolis. Hoje eu acredito que ele não está, pelo menos. Hoje não sei se está, mas o Tocantinópolis de Chico Bala e Bilal, né? Chico Bala, Bilal. Vai jogar contra o São Bernardo, o melhor time da Série D até aqui, ao lado do Amazonas. É o jogo do acesso.